São nossos convidados na 21ª hora Nuno Canta, Presidente da Câmara do Montijo, e Rui Garcia, Presidente da Câmara Municipal da Moita. Rui Garcia, boa noite aos dois. Eu vou começar por si e por lhe perguntar se acha que faz algum sentido, ou usando uma expressão que foi usada ontem pelo Primeiro-Ministro, se é legítimo que uma Câmara Municipal, um município apenas, possa vetar um projeto nacional como se trata, neste caso, de um aeroporto. Essa pergunta era bem dirigida ao Governo, porque no Governo atual estão ainda diversos membros que estavam no Governo que aprovou essa lei. Essa lei foi aprovada em 2007, foi revista, mas manteve a mesma norma em 2010, com o mesmo partido no Governo e com muitos membros atuais do Governo, também no Governo nessa altura. Portanto, eles acharam que fazia sentido. Mas eu perguntei a sua opinião. Pois, mas faz sentido ou não? Se quiserem discutir as minhas opiniões sobre diversas leis, teremos muito que discutir. Agora, para lá das opiniões, nós temos é que atuar dentro do quadro legal existente. Todos nós, instituições, Câmara Municipal, Governo, todos os demais. E, portanto, é nesse quadro legal que nós precisamos de nos mover. E, portanto, partilha da opinião que tem sido evocada nesta altura de que não se muda a legislação a pensar num caso concreto, num assunto concreto, numa obra concreta, neste caso. Acho que não é a melhor opção para renovar a confiança dos cidadãos no Estado de Direito. Um Estado de Direito precisa de ter leis gerais e abstratas em que todos possamos confiar e que saibamos desde o início o quadro em que estamos inseridos. Se perante uma dificuldade na lei que impede, ou que aparentemente impede o objetivo do Governo, se muda a lei à medida, de facto não é o melhor caminho. Mas é uma opção que só cabe ao Governo decidir se vai ou não vai por esse caminho. Não me parece o mais aconselhável, mas isso... Nuno Canta, o senhor defende a alteração da lei, como defende neste momento o Partido Socialista, mas o que lhe pergunto é se, reconhecendo o Governo, ou o Primeiro-Ministro pelo menos, que era preferível Alcochete para localizar o novo aeroporto, porque é que não se renegociam, por exemplo, os contratos de que o Governo fala para alegar que tem mesmo que se construir no Montijo? Muito bem. Eu parto da base, como é evidente, de que já discutimos a localização e, obviamente, a localização que neste momento está em cima da mesa é Montijo. Esta é a localização que durante os últimos 4 anos da geringonça se consensualizou. Sim, mas qualquer decisão que se venha a comprovar que está errada pode ser corrigida, não é? Pode ser alterada. Mas partimos hoje de uma base bastante clara. O Montijo é a opção que está em cima da mesa e é a opção que, obviamente, tem sentido na região de Lisboa. E por isso, do ponto de vista de como vamos fazê-lo, eu concordo com o Sr. Presidente da Câmara da Moita que temos que cumprir a lei, isso é uma questão que é evidente para todos os autarcas, para quem está, obviamente, na vida pública. Nós temos que cumprir a lei, mas, como é claro, temos aqui um impasse que importa ultrapassar. Importa ultrapassar o facto da Câmara Municipal da Moita, efetivamente, poder bloquear este investimento. E do Seixal também. Claro, mas poder bloquear o investimento para a Península de Setúbal. Do nosso ponto de vista, isso é uma situação que realmente requer uma revisão futura deste tipo de legislação, porque claramente é um investimento que tem interesse nacional, que tem determinadas situações, falamos sempre futuramente em termos de poder olhar para esta lei, e, portanto, nesse sentido, temos aqui uma questão que cria, neste momento, um impasse relativamente ao Montijo. E como é que deve ser resolvido esse impasse? Não tenho aqui nenhuma opção, nenhuma opinião para resolvê-lo, porque esse certamente será resolvido dentro dos processos que o Governo assim entender e que a Assembleia da República, do meu ponto de vista, o órgão legitimamente eleito pelos portugueses, possa assim decidir, obviamente, como sabemos, com alguns partidos já contra a partida, mas a verdade é que possa decidir a melhor solução para o país. A melhor solução, neste caso, como disse, é Montijo. É Montijo por várias razões. Já vamos falar brevemente dessas razões. Rui Garcia disse ontem que não há nada para negociar. Neste caso, que não há contrapartidas possíveis. O que é tão grave na solução Montijo? Eu, de facto, não uso a palavra negociar, porque negociar implica
acordar termos de troca, e para nós não se trata de termos de troca, a nossa posição baseia-se... Ou seja, não há nada que o Governo lhe possa oferecer, não digo assim, mas ao seu município, ao seu concelho, que o possa eventualmente fazer mudar de ideias, porque pode ser uma compensação para os prejuízos que lhe trará o aeroporto naquele local. O ponto de situação que resultou da reunião de ontem, para mim, pareceu-me claro. O Sr. Primeiro-Ministro acredita, enfim, e tem os seus argumentos para isso, mas acredita que as objeções que o município da Moita coloca à localização, do ponto de vista dos impactos no território, na região e no concelho, são superáveis. A nossa opinião é que não, porque são impactos inerentes àquela localização. Mas está a falar exatamente de quê? Estamos a falar de impactos ambientais. Estamos a falar... O cenário é este. Nós tínhamos em 2010, 2011, 2012, uma decisão do Nacional que ia construir um novo aeroporto de Lisboa na região de Setúbal, com tudo o que isso implica de importância para o crescimento económico da região, para o desenvolvimento da região. E temos hoje, poucos anos depois, a decisão de construir um mero aeroporto complementar. Portanto, a região, desde logo do ponto de vista do impacto económico, fica claramente a perder. Depois, sem nenhuma justificação plausível e sustentada, que não use as palavras, uma justificação que use só palavras como interesse nacional e interesse dos portugueses, em vez de usar palavras como contratos, como concessão, como vanci, sem nenhuma justificação dessas, decide-se avançar para a construção na base aérea, que fica no meio de uma zona protegida, da zona, enfim, de uma riqueza ambiental única, sobre a qual o Estado português assumiu há décadas responsabilidades de conservação. Que fica no meio de uma zona urbana... Para se perceber, mas em Alcochete seria muito diferente, desse ponto de vista? Muito diferente, completamente diferente. Não, seria. Estamos a falar do meio de uma zona urbana, portanto, dos vários municípios à volta, onde residem 150 mil pessoas. Os impactos não são iguais para todos. Em todo o distrito de Setúbal terá esse problema. Não, no Campo de Tiro de Alcochete não tem. Eu diria que o Alberto parte do país, não é? O problema é que o Campo de Tiro de Alcochete não tem. O Campo de Tiro de Alcochete também. Apontava-se na altura para um núcleo habitacional com cerca de 400 habitantes. Ou seja, é menor a população. Não é menor, é incomparavelmente menor. É fácil, é muito mais fácil encontrar soluções. Ali não. No município da Moita, em concreto, são diretamente afetadas uma zona urbana com mais de 30 mil habitantes e todo o resto do concelho, que se desenvolve em torno daquela baía do rio, também de alguma forma, ainda que menos diretamente, também é afetada. E é esta a questão central. Desculpe-me só de acrescentar isto. Dizer que a decisão está tomada, também estava tomada a decisão de Alcochete, antes desta. Portanto, isso não é justificação. Têm que ser umas justificações, têm que ser, de facto, as do interesse nacional, daquilo que é mais importante e daquilo em pleno século XXI. Então, porquê é que o senhor vai voltar às negociações com o Governo na próxima semana? Nós criticámos o Governo. Governo. Não vale a pena negociar, nem espera contrapartidas, nem nenhuma contrapartida o pode convencer. Porquê é que aceitou continuar esta conversa? Nós criticámos o Governo por não ouvir as câmaras. E de facto não ouviu. Foi a primeira vez, na sexta-feira passada, que reuni com o Sr. Ministro das Infraestruturas e na quarta-feira com o Sr. Primeiro-Ministro. Antes disso, em todo este processo, o Governo não ouviu os municípios. E nós criticámos isso. Não podemos ser nós agora a pôr-nos do lado de quem fecha a porta ao diálogo. E eu estou convencido, o Sr. Primeiro-Ministro está convencido que encontra respostas às nossas objeções, eu estou convencido que consigo demonstrar ao Sr. Primeiro-Ministro, com os argumentos que temos, com os parceiros técnicos que temos, que aquela solução não é a melhor. É muito difícil, porque parece que o Primeiro-Ministro também acha que a solução de Alcochete seria eventualmente melhor do que a do Montijo. Sr. Presidente Nuno Canta, percebi que estava a contestar os argumentos utilizados. Porque são utilizados, digamos, argumentos que estão todos eles estudados no estudo de impacto ambiental. Estudo, muito mau estudo. Pronto, o Sr. Presidente acha que é um mau estudo, eu não tenho razões para pôr em causa os estudos técnicos que estão apresentados, tanto deste como qualquer outra localização. Não tenho essa... A verdade é que esta localização tem sido muito contestada pelos ambientalistas, mas o senhor diz é que em Alcochete o impacto ambiental não era muito diferente? Eu recordo-lhe que a de Alcochete também foi contestada, recordo-lhe que a Ponte Vasta Gama foi contestada. Portanto, nós sempre que estamos a falar de grandes infraestruturas no país e que são necessárias ao desenvolvimento da região, à criação de emprego, à internacionalização da economia,
a afirmação da Moita e do Montijo e de outros concelhos da Península de Setúbal. Nós estamos a falar de um investimento com uma importância estratégica fundamental para o chamado Arco Ribeirinho Sul. Isto é, para dar escala ao Arco Ribeirinho Sul, para nós podermos recuperar situações que estão abandonadas na Moita, no Montijo, que estão abandonadas no Barreiro. É por isso que um dos argumentos para chumbar o terminal de contentores foi a relocalização do aeroporto. Que estão abandonadas na Siderurgia Nacional, que estão abandonadas em Almada e que estão abandonadas há décadas e que precisam de ser revitalizadas. Portanto, se bem percebo, são mais as vantagens do que as desvantagens desta localização, é isso que está a dizer. Concluir a ideia. E este aeroporto é um elemento fundamental, é um motor fortíssimo para reabilitar toda uma região, e nomeadamente esta região que, infelizmente, como sabemos, foi demasiadamente afetada pela chamada desindustrialização do país. E, portanto, há sítios na Moita, no Montijo, em várias localidades, que, infelizmente, continuam desocupadas e com situações de gravíssimas crises sociais. E as operações low cost no aeroporto vão resolver isso? Nós temos que trabalhar em conjunto, como aliás fizemos noutros projetos com o Sr. Presidente da Câmara da Moita e outros Presidentes da região, no sentido que já referi, por exemplo, a resolução do problema do saneamento, a resolução do problema do abastecimento da água. Todos nós trabalhamos em conjunto. Portanto, é uma forma, no fundo, de conseguir um desenvolvimento e espera que o aeroporto consiga ajudar a ultrapassar carências que sente no seu município e na região. Claro que a localização naquele sítio que não está em causa é aquela que está decidida, que realmente, como disse, foi decidida durante os últimos 4 anos, como eu disse, pelo governo da Geringonça. E nessa altura nunca houve contestação. Se termos a noção que essa contestação é uma contestação hoje para a localização. Bem, voltando um pouco a isto, este investimento é fundamental. Quanto aos impactos, os impactos foram avaliados, os impactos ambientais foram avaliados no estudo de impacto ambiental e convém, todos nós, para uma seriedade de discussão, falarmos dos números que estão no próprio documento. E os números que estão no próprio documento são claros. São 12.600 pessoas num perímetro muito alargado que poderão ser efetivamente afetadas e são apenas 11 residentes que serão efetivamente afetados por um volume de ruído que porventura já não será suportável. Ora bem, estamos a falar destes números. E estes números não é o Presidente da Câmara do Montijo que os traz para cima da mesa. É o estudo de impacto ambiental, que alguns, obviamente, porque não sustenta, como é claro, a sua posição, como não que sustenta, colocam em causa. Nós não temos razão para isso. Nuno Canta, deixe-me só colocar um cenário em cima da mesa. Como há pouco dizia, estamos num impasse político e não se vê que neste momento exista uma solução. Eu gostava de perguntar ao Presidente Rui Garcia o que é que, não tendo o Governo condições para alterar a lei, se o Executivo vier a decidir evocar, por exemplo, o interesse nacional para contornar essa objeção que existe na legislação. O que é que poderão fazer ou o que é que farão as câmaras municipais que estão contra a localização Montijo? Não avaliamos ainda essa possibilidade, porque estamos ainda num momento da discussão política, do debate sobre a localização e sobre a sua inserção. Esta questão do estudo de impacto ambiental não é nada assim. O estudo de impacto ambiental foram-lhe apontados inúmeros problemas. A Câmara da Moita, sobre quem se centra aqui a discussão, como somos nós o grande obstáculo, mas é preciso terem atenção o grande movimento de opinião de inúmeras associações ambientalistas profissionais de diversa natureza que se têm pronunciado contra aquela localização, que têm contestado as conclusões do estudo de impacto ambiental, que aliás reconhece os impactos. É que o estudo, minimizando, por exemplo, desvalorizando completamente os impactos sobre a população, os números que apresenta são ridículos, mas reconhece que há impactos. Mas em pleno século XXI... a minha pergunta, não me quer responder sobre eventuais ações que a Câmara possa adotar contra uma eventual decisão do Governo que avançar contra a lei? Em pleno século XXI, como é que se usam argumentos típicos de 1950, que é, se cria-se emprego, logo há uma licença para poluir, para prejudicar as pessoas. Não, no século XXI, nas últimas décadas, as nossas sociedades evoluíram para uma situação em que são as atividades económicas que se localizam para se adequarem às pessoas. Não são as pessoas que têm que se adequar às atividades económicas. E nós aqui estamos completamente invertidos. Sobre a sua pergunta em concreto.
Avaliaremos, naturalmente. Eu por princípios, penso que a judicialização das decisões políticas e da contestação às políticas não é o melhor caminho. Na esfera da política e das decisões... Até porque arrastará uma decisão que é importante, pergunto-lhe, que o país tome neste momento. Claro. A da construção do novo aeroporto. Era fundamental. Repare, se o governo do primeiro-ministro António Costa, o seu primeiro governo, que herdou uma decisão vinda do ministro anterior de avançar para esta solução dual do aeroporto. Se em 2016 tivesse decidido ir para a opção correta, hoje já tínhamos a solução praticamente construída. Não foi, temos neste momento um impasse em cima da mesa. Mas não podem acusar terceiros dos atrasos. Nós estamos no século XXI e foi feito por isso um estudo de impacto ambiental. Nos anos 50 não eram feitos estudos de impacto ambiental. Acho que já conversámos sobre o estudo de impacto ambiental e essa é de facto uma questão que tem sido até bastante discutida à volta do aeroporto. A coerência de argumentos. Acha que esta é uma hipótese, o Governo vir eventualmente a evocar o interesse nacional, a importância da obra, a exigência, a urgência da obra para contornar a lei? Acha correto? Acha uma solução possível? Poderá ser, e até porque o investimento é de interesse nacional. Nós temos defendido nisso e temos defendido essa posição, e a Câmara Municipal do Montijo tem sempre pugnado por cumprir o interesse nacional. Sempre que localizações diferentes foram colocadas à Câmara do Montijo, sempre nós fomos da opinião de acompanhar o interesse nacional. E isso faz sentido, porque essa é o que também faz sentido, porque o interesse nacional, tal como o interesse local, serve as populações. E este é um aeroporto que o país precisa mesmo? O país precisa mesmo deste aeroporto, a região e Setúbal precisam mesmo deste aeroporto. Novo aeroporto o Arco Ribeirinho do Sul, a Moita precisa deste aeroporto e o Montijo precisa deste aeroporto, Alcochete precisa deste aeroporto e o Barreiro precisa deste aeroporto. Porquê? Porque este aeroporto tem estas mais-valias significativas no emprego. No Campo Tiro de Alcochete não tem os mesmos impactos? Esta questão do Campo Tiro de Alcochete foi uma localização que já foi discutida e neste momento estamos com a localização Montijo. Mas, só para dar uma ideia clara, o aeroporto do Montijo é no centro do Rio Tejo. O aeroporto do Campo Tiro de Alcochete é excêntrico a toda esta malha urbana. Também. E, portanto, esta situação geográfica e circunstancial influencia de forma muito significativa a irradiação económica que qualquer infraestrutura destas tem. Mas nós estamos perante agora esta solução que teve estudos para a sua localização, da ANAC e também da Eurocontrol, esteve efetivamente decisões governamentais para a sua localização, teve um governo que teve apoio de toda a esquerda que manteve a localização e, efetivamente, teve um estudo de impacto ambiental, que era o último elemento que faltava ultrapassar, que justifica a sua localização e minimiza os efeitos sobre as populações e sobre a biodiversidade. Isso é importante, porque Rui hoje em dia... temos apenas um minuto para fechar. Temos que terminar. Peço desculpa por interrompê-los, mas queria-lhe apenas perguntar o que é que vai dizer ao Governo, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro das Infraestruturas na próxima Na próxima reunião vamos levar toda a documentação que temos vindo a construir e que temos tido acesso sobre a nossa avaliação dos impactos e das razões por que dizemos que não. E é com esse detalhe, porque a reunião de ontem foi uma reunião, enfim, política, desta vez queremos que seja uma reunião que aborde mais em detalhe exatamente as questões que nós colocamos para procurar que o Sr. Primeiro-Ministro enfim, perca o convencimento de que aqueles problemas são superados. Temos mesmo que fechar. Muito rapidamente, só dizer que esta infraestrutura tem sido acarinhada pela população, tem sido efetivamente no sentido de uma criação de uma esperança para as pessoas, criação de uma esperança de emprego, de uma esperança de evolução e desenvolvimento económico. E portanto, acha que o aeroporto deve mesmo avançar no Montijo? Temos mesmo que terminar. Como nós bem dizemos, ter trabalho hoje em dia é ter dignidade na sua vida. E por isso é muito ter condições de vida também. Lutarmos por isso e esperamos, obviamente, que o município da Moita reveja o emprego não justifica, e esperamos que o município da Moita reveja a sua posição. Muito obrigado. Agradeço aos dois, Nuno Canta, Rui Garcia, senhores presidentes das câmaras da Moita e do Montijo, a vossa presença esta noite na 21ª hora. Muito obrigada.